almas iluminadas, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Isadora e hoje a gente vai estar conversando sobre os 9 planetas. Os 9 planetas, ele inclui Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Rahu e Ketu, que são as sombras. Então, desses 9 planetas, 7 são considerados os principais planetas e 9 são Rahu e Ketu, que sempre é um tema à parte. Eles são considerados as sombras, é uma serpente, e Rahu é a cabeça, Ketu é o rabinho, né? Então eles não são considerados planetas propriamente dito, obviamente nem a Lua, que é um satélite, enfim, mas a gente usa, a gente chama todo mundo de planeta, né? Para facilitar o uso aqui em termos astrológicos, tá certo? Mas a gente sabe que muitos deles não são planetas. Mas eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção que nós temos então esses 7 principais planetas que eu falei. Nós temos 7 dias da semana, né? Sendo que, por exemplo, domingo em inglês é Sunday, né? De sun. E eu sei que em outras línguas, como o francês, o próprio espanhol, tem essa conexão dos dias da semana com os planetas. A gente tem Monday, de Moon, né? Então, realmente, segunda-feira é o dia da Lua, domingo é o dia do Sol na astrologia, sábado, Saturno, né? É o dia de Saturno, e cada planeta é associado também a uma cor, e essas cores, elas são 7 também, né? Se isso é coincidência ou não, eu deixo aqui para vocês se questionarem sobre isso. Temos também 7 chakras, e os chakras são esses pontos energéticos que a gente tem no nosso corpo, que a gente recebe essas influências planetárias. Então, aqui é só um breve início da complexidade da astrologia, dessas coincidências, de porque temos 7 dias da semana, 7 planetas, 7 cores do arco-íris. Então, que a astrologia ela é complexa, mas aqui eu vou tentar trazer para vocês, de forma compilada, uma introdução para cada planeta, ok? Vamos começar então pelo número 1, que é o Sol, que ele é o nosso rei. Ele representa o arquétipo de um rei. E também o Sol, ele representa figuras de autoridade, incluindo nossos pais ou figuras paternas e também figuras do governo. O Sol representa os líderes da sociedade, da nossa vida, e também a forma como a gente se relaciona com as autoridades, figuras paternas e etc. Então, o Sol no mapa védico, ele sempre vai dar indicativos sobre essas figuras que eu acabei de listar, indicando se é um relacionamento fluido, um bom relacionamento ou um relacionamento mais desafiador. O Sol, ele é um planeta quente, que queima, e ele é considerado maléfico na astrologia védica, porque ele tem essa capacidade de queimar. Ao mesmo tempo, ele nos dá vitalidade. Sem o Sol, a vida nesse planeta não existiria. As coisas não cresceriam, não existiria luz, então ele é fundamental, mas se a gente fica muito no Sol, a gente vai se queimar. Então, planetas muito perto do Sol, eles também tendem a se queimar, a gente chama eles de combusto, né? O que pode ser desafiador, dependendo do contexto, mas também indica uma purificação, né? O Sol está purificando a energia desse outro planeta por alguma razão, geralmente é questões kármicas, né? A gente, por exemplo, coloca roupa mofada, coisas mofadas no Sol para purificar, então o Sol também tem essa função de purificar, né?
Essa luz solar, que é o centro, que todos os planetas orbitam ao redor do Sol, indica então esse papel de liderança, de figura central, como eu já falei. Ele também indica o nosso coração, que é um ponto central no nosso corpo, né? O Sol, um Sol forte no mapa vai indicar sempre então uma vitalidade, né? Um dia solar ele é sempre mais cheio de alegria, dá vontade de sair, fazer coisas na rua, né? Um dia mais nublado, a gente fica um pouco mais deprê, mais em casa, sem tanta energia. Então o sol ele traz energia pra gente, né? Ele é extremamente importante. E ele também identifica o nosso ego, a nossa identidade, né? Ele é o nosso Atma Karaka, então ele mostra muito a função de alma, ele mostra muito a nível de alma quem somos, a nossa identidade de alma. E quando não estamos identificados com essas questões de alma, a gente se expressa muito através do ego, né? Um bom sol, ele além de vitalidade, de energia, ele também vai nos dar confiança, um senso de propósito, liderança e também uma espiritualidade verdadeira, né? Porque espiritualmente, como eu falei, ele representa a alma, né? Ele representa a luz interior. Um bom sol, a gente deve pensar como o arquétipo de um bom rei, de um bom rei. Ele é conectado, né? Ele tem a sua conexão espiritual, porque ele vai precisar dessa conexão espiritual para tomar as decisões melhores para o seu reinado, né? Então ele também tem intuições poderosas, né? Porque ele precisa estar centrado, conectado para ser esse rei soberano, né? Então ele precisa ter essa luz interior muito forte e até por causa dessa luz que as pessoas orbitam ao redor. O Sol, ele rege Leão, o signo de Leão. Para quem não assistiu o meu vídeo sobre os 12 signos, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Então, o Sol, ele rege o signo de Leão. O Sol, ele se exalta no signo de Áries, né? Que é essa exaltação, debilitação ou regência planetária. Só para vocês terem uma ideia, é tipo assim, o Sol, a casa do Sol é o signo de Leão. Mas quando ele vai, por exemplo, para um campo de batalha, ele sai do seu castelo, vai para um campo de batalha, ele se sente também muito bem, muito potente nesse local, né? Porque um rei, ele precisa lutar, ele precisa conquistar, né, novos territórios, ele precisa de um exército para liderar, ele precisa iniciar, né? Ele precisa de ação, ele precisa avançar. Então, por isso que é dito que o Sol se exalta em Áries, né? Então, Áries é um signo de inícios, é um signo de força, então é um local onde o Sol consegue se expressar a sua soberania muito bem. Ao mesmo tempo, o Sol ele se debilita no signo oposto a Áries, que é em Libra, porque ali a sua força ela é diluída, né? Diluída porque ele está muito enredado com os outros, os relacionamentos, né? Ou ele pondera muito para tomar uma decisão e não consegue tomar uma decisão. Gente, aqui eu não tô falando mal para quem tem Sol em Libra, para quem tem Áries. Isso aqui vamos dizer, é um aulão que eu tô falando de forma genérica. Então não se sintam ofendidos, porque a gente está falando de arquétipos aqui. Tem pessoas maravilhosas com Sol em Libra ou planetas em debilitação, então não tomem isso pro lado pessoal, tá? Mas o Sol em Libra, ele não se sente bem, né? Ele não tá no campo de batalha, ele não tá no seu reinado, ele tá na casa de outra pessoa que ele tem que não são as regras dele, que ele tem que ceder muitas vezes e ele tem que considerar mais as pessoas e ele acaba se esquecendo dele mesmo para se encaixar nesse ambiente. Então o Sol, ele é considerado não tão bem posicionado em Libra de forma geral e arquetípica, ok?
Então o Sol, ele é a energia masculina, o Yang, e a Lua, que é o nosso próximo planeta, ela é o Yin, ela é a energia feminina. Ela é a rainha, ela é a mãe, ela é a figura materna, aquela que nutre, nos nutre emocionalmente, na nossa infância e também, né, no restante da vida. Então o Sol, ele é radiante, né, e a Lua reflete de volta a luz do Sol, né, então eles estão sempre juntos. Imaginem nosso planeta Terra sem a Lua, que ela cuida das marés, que ela cuida do crescimento das plantas, do fluxo menstrual. Então, é uma energia bastante feminina, é uma energia que ela não é tão fixa quanto a do Sol, ela é mais oscilante conforme a Lua, que é a Lua cheia, Lua nova, né? Isso explica muito os nossos ciclos femininos, mas ela tem um papel fundamental na preservação do planeta. E na astrologia védica, ela então vai falar muito da nossa mente, do nosso emocional, que é normal o nosso emocional oscilar, né? Bastante, de termos emoções mais intensas, e daqui a pouco a gente tá bem. Tem dias que a gente tá bem, e tem dias que não tá muito legal, tem dias que a gente tá mais sociável, tem dias que a gente não tá tão sociável, que a gente quer ficar mais quietinho, que tem a ver com a lua nova, lua cheia, né? Tem dias que a gente sente que a gente tá crescendo, então a lua crescente, tem vezes que a gente sente que a gente tá mais minguando, então obviamente as mulheres sentem mais esses ciclos em função da nossa composição, né, da nossa essência, da nossa natureza, mas os homens também sentem a nível emocional esses ciclos, né, muitas vezes. Então esse é o papel da lua, né? Então a lua, como rainha, ela traz nutrição, ela traz proteção, é aquele lado mais sensível, né, de um reinado, né? Se tem ali o sol mais forte, liderando, tem a rainha ali com o lado mais sensível, mais empático, né? Garantindo segurança também, até a nível emocional. Então a lua no mapa ela vai indicar essa relação com figuras maternas, como eu já falei, vai falar muito sobre como funciona o nosso emocional, a nossa mente, como a gente se sente sobre as coisas. A Lua, ela rege o signo de Câncer, né? Um signo de família, um signo mais sensível, mais protetor. E a Lua, ela se exalta no signo de Touro, onde ela adora estar, que é um signo da beleza, do conforto, do prazer, onde as nossas emoções conseguem ser mais estáveis em Touro também. A gente se sente seguro, né? E tem um bem-estar. A Lua adora estar nesse signo. E a Lua, ela se debilita em Escorpião, nas águas profundas de Escorpião, porque ela se sente mais instável, ou seja, a Lua em Escorpião, no geral, tende a se sentir, um emocional mais instável, mas, como eu falei, quem tem Lua, então Escorpião, é sempre importante trabalhar as emoções, né? Seja com terapia, com meditação, né? Mas é um emocional que ele precisa, tem que sempre estar fazendo um movimento para esse mental, ele encontrar mais segurança emocional, mais estabilidade. Tem que sempre fazer um movimento contrário. A Lua, ela também representa a memória, e espiritualmente ela vai sempre refletir a nossa mente, como eu já falei, manas, e a nossa capacidade de meditação e da paz interior. O Mercúrio, ele é o príncipe, né? Mas ele é um príncipe que, nesse nosso reinado que a gente está montando, mas ele também ele é relacionado com aquele que sai do reino e vai no comércio, vai nas vilas, faz trocas comerciais, e ele também é aquele planeta que, por causa dessa agilidade, esse deslocamento, ele busca informações importantes do que está acontecendo,
e leva isso para o rei, né. Então ele tem esse papel muito importante de distribuir, do comércio, da fala, da comunicação, né, ele agiliza as comunicações, dá recados, né. É um planeta Mercúrio é um planeta muito ágil, ele é o mais rápido do nosso sistema solar, ele é muito inteligente e as informações que ele capta são muito valiosas para o rei. Então, o Mercúrio, ele representa o intelecto, a comunicação, a lógica, a adaptabilidade, né. Por causa dessas características, ele tem a ver, então, com comércio, habilidades manuais também, amizades, estudos, né. A nível psicológico, ele fala muito do raciocínio lógico, né, da nossa mente lógica, do nosso senso de humor e da nossa capacidade de ser versátil, né. E espiritualmente ele representa a clareza mental e a capacidade de discernimento, de distinguir o que é certo, o que é errado, de dar lógica para as coisas, né, de uma forma clara e objetiva. Então esse príncipe, que ajuda tanto o rei e tem tanta energia, ele é ele é jovem, né, ele é inteligente, ele é sagaz, ele é brincalhão, às vezes o bobo da corte um pouco, né. E uma habilidade maravilhosa de comunicação, que ele se comunica desde das camadas mais inferiores do reinado até o rei. Ele circula por todos os locais do reinado. E também nessas andanças de Mercúrio pelo reinado, então vocês podem perceber que Mercúrio tem a ver com viagens, porque ele está sempre se movimentando. Ele também aprende muito e por isso que tem a ver com essa questão do aprendizado, do ensino, porque ele está sempre aprendendo. Mas o Mercúrio, esse deslocamento geralmente é viagens curtas também, né, que ele faz. Então a nível mental, o Mercúrio ele vai sempre representar, então ele é diferente da mente da Lua, que é mais emocional, e mais relacionada com o passado, com memórias. Aqui esse Mercúrio, ele é da mente, mas é a mente pensante que processa informação e usa o raciocínio lógico, principalmente. O Mercúrio, ele se exalta em Virgem, onde ele consegue organizar as informações, ele consegue ver detalhes, ele consegue achar um local de estrutura e em Virgem ele consegue se dar muito bem com essa capacidade de racionalizar as questões, de usar a sua inteligência, para também discernir o que é certo e errado. Mercúrio rege o signo de Virgem, que é onde ele se exalta, e ele também rege Gêmeos, que é o signo da fala, da comunicação, de viagens curtas. Então aí vocês veem como tudo se casa direitinho. Então agora a gente tem a nossa princesa Vênus. Então imagina uma princesa bonita num castelo, com roupas bonitas, com flores, numa cadeira confortável, numa cama bonita, com perfumes, cheiros bonitos, né? Ela é bonita, ela é criativa, ela gosta das artes. Ela pode ser boa em escrita, poesia, em música. Ela representa a beleza, o prazer, e Vênus também representa a riqueza, riqueza material. E essa princesa, ela é muito procurada por muitos pretendentes, né? Mas Vênus, então ele tem esse lado da beleza, do conforto, das artes, mas Vênus ele também na astrologia védica, ele é considerado o conselheiro dos asuras, que vamos dizer são demônios. Então, porque Vênus ele está muito voltado para interesses materiais, vamos dizer assim. E ele entende muito como as coisas funcionam nesse mundo material. Mas ele é sim um conselheiro. Então, Vênus, então tem essa conexão com a princesa, mas também indica casamento, relacionamentos amorosos. Pelo menos no mapa, Vênus, no mapa de homem, ele pode indicar então a parceira, ou também figuras femininas na vida dessa pessoa.
Vênus também no mapa vai indicar áreas que a gente busca o nosso conforto, o nosso prazer. E a nível espiritual, um Vênus forte no mapa, ele vai sempre indicar uma devoção muito potente, uma devoção muito espiritual e apreciação pela beleza divina, né? Um Vênus muito aflito, ele pode indicar uma pessoa, talvez que não se sinta tão feliz na vida. Claro, isso também tem que considerar outros posicionamentos, mas que não vê a vida assim como uma fonte de prazer, ou de alegria, e também pode indicar algumas dificuldades nos relacionamentos, né? O Vênus, ele rege Libra e ele rege Touro. Rege Libra porque fala dos relacionamentos, né? E Libra também fala da beleza, da harmonia. Também fala de Touro, que rege o conforto, o prazer, a beleza também, as coisas bonitas, as coisas boas da vida, né? Esse é o signo de Touro. E Vênus, ele se exalta em peixes, porque ali nas águas de peixe ele encontra um prazer, vamos dizer, que se transforma por mais para o lado espiritual, da entrega espiritual, uma espiritualidade muito devocional, né? Ele sai um pouco dessa zona mais material e ele transmuta para esse lado mais devoto. Mas também Vênus em peixes também explica muito essa criatividade aflorada, né, que existe também, porque geralmente Vênus também fala de criação, de criatividade, que tem a ver com artes também, né, com beleza. Pessoas com Vênus exaltado são muito criativas, né? E Vênus se debilita em Virgem, no signo oposto, porque a Virgem ele é muito minucioso, muitas pegadas aos detalhes, né? Então, colocar o planeta dos relacionamentos nessa área pode ser muito crítico nos relacionamentos, né? Vênus não se sente muito bem com essa metodologia de Virgem, esse racional de Virgem. Ele se sente restrito e desconfortável ali, falta espaço para ele ser espontâneo, vamos dizer assim. Então esse é o signo da debilitação dele. Então Marte ele é o guerreiro do zodíaco, ele é o comandante do exército, ele é aquele que trabalha para o rei para defender o reinado. Então as características de Marte, se você pensar em qualquer comandante, líder de exército, essa pessoa ela é assertiva, ela é energética, ela tem um físico robusto, né? Ela curte movimento, exercício físico, atividade física. E esse Marte, esse guerreiro, ele segue as ordens do rei, né? E está sempre pronto para lutar e para proteger. Então, o Marte, ele sempre vai mostrar áreas onde a gente, ou brigas, ou onde a gente está disposto a proteger, ou áreas em que tem bastante energia às vezes física também, né? Ou uma área onde a gente também é mais propenso, dependendo de como esse Marte está, mais propenso a brigas, discussões, a ficar com mais raiva, né? E Marte, um bom Marte, ele oferece capacidade de enfrentar qualquer situação, é aquele nosso lado em nós mesmos que está sempre pronto para nos defender ou defender os outros, defender aqueles que estão em situação de necessidade, ou defender os nossos princípios, as nossas verdades, né? Ele tem essa função também de nos proteger, né? E proteger os outros. Mas se esse Marte também ele tá não tão ordenado, não tão disciplinado, pode ser uma energia de violência, de agressividade, né? Esses são as características de um Marte não tão, que não está mostrando a sua versão mais elevada, né? Que seria a proteção, seria exercício físicos como yoga, né? E ser o general de si mesmo, né? Uma pessoa com muitos princípios elevados e que tem uma disciplina e uma integridade muito forte, que é um bom soldado, um bom comandante de guerra, ele deve ter esses princípios, principalmente até para saber quando usar a sua espada ou não. Então Marte no mapa ele vai representar também ação,
coragem, iniciativa, né, vão ser áreas que vão ter mais essas energias ativas, né. Como pessoas, assim, na nossa vida vai representar irmãos, a nossa habilidade de competição, de força física, como eu falei, de determinação, assertividade, né. No corpo ele vai representar músculos, sangue, nossa força física ou não tanto. E espiritualmente vai ser a disciplina e lutar pelo Dharma e lutar pelo bem. Marte rege Escorpião e Áries, porque Áries é o primeiro signo, é o signo dos inícios, e para iniciar geralmente a gente precisa de coragem, então Marte rege esse signo, Marte também rege Escorpião, que é o signo da transformação, da profundidade, porque exige também muita coragem para se transformar, né? Em Escorpião fala das batalhas também internas e das questões mais de Marte mais interiorizadas, vamos dizer assim, de lutas internas, né? Mas que elas podem ser eliminadas se a gente tiver a postura correta para lidar com essas questões. Em Áries, fala mais de inícios, de coragem, mas às vezes no mundo exterior, né? De conquista, de liderança também, o número 1, né? Mas todo início precisa de coragem, toda transformação precisa de coragem. E ele se exalta em Capricórnio, porque em Capricórnio esse Marte ele tá bem cauteloso, ele tá bem estruturado e organizado, e ele não toma ações impacientes, de última hora, ele sabe canalizar a sua energia de força física, que nunca vai ser pela violência, vai ser para um planejamento, para uma ação, controlada e estruturada, né, eh, baseada na praticidade, e que tem várias etapas, então essa energia de Marte ela fica bem organizada em Marte, né. E Marte se debilita em Câncer, porque é como colocar o guerreiro dentro de casa, ele pode ficar frustrado, muitas das vezes brigas dentro de casa, brigas com a família, né, o arquétipo do masculino num ambiente de lar, é um guerreiro que quer avançar, que quer sair e tá dentro de casa, então Júpiter é o outro conselheiro, né, ele é o conselheiro, ele é aquele que dá conselhos para o rei, ele é uma pessoa, né, o arquétipo de Júpiter, ele, diferente de Mercúrio, ele não traz informações do reinado, do dia a dia, mas é aquele com aqueles conceitos mais elevados, filosóficos, né, que direciona muito esse rei, qual é a melhor tomada de decisão, mas ele usa mais da sabedoria, de princípios elevados, né, da moral, às vezes da religião também, influenciando esse rei nessas áreas. Então, o Júpiter no mapa, ele vai expressar sabedoria, ele vai expressar a nossa fé. É sempre uma área também de expansão, que expande, porque Júpiter ele é o maior planeta do sistema solar, então ele expande as coisas, né? Ele vai indicar ética também. No mapa, ele pode indicar os nossos filhos, a nossa prosperidade, também os nossos mestres, professores. No mapa de uma mulher, o marido. Então, um bom Júpiter vai sempre indicar um otimismo, uma generosidade, uma ética. Espiritualmente, então ele vai ser sempre aquele guru interno, aquele conhecimento sagrado que traz sempre sentido para a nossa vida e torna a vida mais leve, mais conectada, baseado em conhecimento, fé e conceitos elevados. O Júpiter ele rege Peixes, Sagitário. Então, Sagitário é o signo da moral, da religião, do certo e errado. Então, Júpiter, ele coordena esse signo. Peixes também, que é o signo da devoção, da compaixão, né?
da espiritualidade, e Júpiter ele se exalta em Câncer, que é o signo das emoções, né, da generosidade, de um conhecimento muito intuitivo, muitas vezes também. Ele se sente muito bem nas águas de Câncer, nesse signo mais sensível. E, e ele se debilita em Capricórnio, porque é um signo muito materialista. Bom, agora vamos falar do último planeta do Sistema Solar, mas não menos importante, vamos falar de Saturno. Ele tem o arquétipo daquela pessoa que serve o trabalhador, então é o arquétipo daquele trabalhador incansável, que tem muita paciência, perseverança para fazer todo o trabalho que ele precisa. Ele sabe que a dedicação, o tempo, a paciência, a disciplina, tudo isso é importante para ser um bom trabalhador e executar as tarefas que precisam ser feitas, né? Um bom trabalhador, ele é muito responsável, ele chega no horário, né? Ele cumpre as suas funções de forma séria, né? E faz aquilo que tem que ser feito. O Saturno, por ser o último planeta do Sistema Solar, então significa que ele é devagar, né? Então, é aquele arquétipo também de devagar e sempre, um passo de cada vez. É assim que se conquista coisas que duram, né? Com essa atitude. Saturno ele tem uma seriedade, né, muito grande naquilo que ele faz, tudo é muito sério, ele também é muito cauteloso, né? Ele é lento, as coisas não são rápidas aqui. E Saturno ele é o senhor do karma, né? Aquele que entrega o nosso karma, tanto o bom quanto o ruim, e, e ele indica áreas da nossa vida, do nosso mapa, onde pode haver mais restrições, ou áreas da nossa vida que a gente exige de nós mais responsabilidade, ou talvez maiores limitações, né? Porque aqueles aros que Saturno tem em volta dele representa limitações, representa limites, né? Então o Saturno ele pode restringir, nos dar limites em certas áreas, né? Geralmente é onde temos ele no nosso mapa. Ele também pode trazer às vezes obstáculos ou atrasos em determinadas áreas. Mas a grande qualidade de Saturno é que mesmo com obstáculos, com atrasos, ele sempre vai beneficiar a persistência, e Saturno nos ensina a superar os obstáculos, as adversidades com resiliência, persistência e paciência. E Saturno ele também representa a estrutura necessária para construir as coisas. É como se esses trabalhadores fossem as formiguinhas, aquele trabalho às vezes meio nos bastidores, mas é que é fundamental, que cria estrutura onde as coisas andam, né? E estrutura parece que as coisas possam crescer. Um Saturno também, quando ele está num posicionamento desafiador no mapa, ele pode trazer bastante medo a nível psicológico, assim. Medos, às vezes pode trazer aqueles medos de fobias, de aranha, essas fobias clássicas, mas pode trazer medos mais internos, né? E esse é um pouco o papel dele, né? De nos mostrar, dele trazer, porque Saturno ele é muito cauteloso, né? Ele tem um arquétipo de muito cauteloso, mas essa cautela, às vezes, quando ela tá não na sua melhor versão, ela pode se transformar em medo, né? E Saturno, a nível espiritual, ele vai sempre nos mostrar que a disciplina, o isolamento, principalmente quando estamos em meditação, é uma forma muito potente de aprendizado, de crescimento e amadurecimento espiritual.
né, e às vezes através de lições difíceis que a gente aprende na vida, é também quando a gente mais aprende, mais se desenvolve, né, porque Saturno, por ser o último, ele fala também de maturidade, de pessoas mais velhas, então, às vezes para a gente amadurecer e evoluir espiritualmente, a gente precisa enfrentar situações difíceis que são lições que tendem a nos trazer grandes ensinamentos, né, que sem essas dificuldades talvez a gente fosse, se a vida fosse completamente só boa, só na energia de Vênus, de Júpiter, né, que é o prazer, o conforto, sem a existência de Saturno, talvez a gente não teria essa possibilidade de aprender grandes lições, de perseverar, né, porque Júpiter e Vênus, eles meio que nos oferecem as coisas, mas Saturno a gente tem que batalhar pelaquilo que a gente quer. A gente precisa arregaçar as mãos, né, e trabalhar duro. Saturno, ele rege Capricórnio, né, que é o arquétipo também do trabalhador, da responsabilidade, da ambição. Ele também rege Aquário, que é o signo da comunidade, que é o signo de ideias inovadoras, que também às vezes fala do retorno financeiro do trabalho que a gente fez, né? E Saturno, ele se exalta em Libra, que é o local da balança, do equilíbrio. Então, porque tudo nessa vida deve existir um equilíbrio. Então, tudo nessa vida precisa ter um equilíbrio. Os extremos não são muito bons, vamos dizer assim. É no equilíbrio que a nossa vida flui melhor, né? Se a gente excede um dia em alguma coisa, no outro dia a gente se restringe e compensa, a vida ela flui melhor quando, em vários aspectos, quando a gente vive uma vida mais harmoniosa em vários aspectos, e Libra também é o signo da diplomacia e da justiça também, porque ele é o senhor do karma, né? Então é onde a gente vai receber os nossos karmas, que são os resultados das nossas ações, e aqui mostra essa característica da justiça divina, que é entregue por Saturno, que tudo que vai e volta, né? E nessa balança de Libra, então às vezes a gente recebe um karma que está compensando uma ação do passado, né? Então, e Saturno ele também nos, não nos força, mas ele exige da gente um pouco essa consideração pelos outros, exige as qualidades de disciplina, de diplomacia que são tão importantes, né, para a gente conviver harmonicamente nesse planeta com os outros, de considerar os outros e o impacto a longo prazo nos outros, né, e de honrar os nossos acordos. É por isso que Saturno se exalta em Libra. Ao mesmo tempo, ele se debilita em Áries, que é o signo oposto a Libra, onde as coisas são muito rápidas, são muito de última hora, não tem aquele planejamento, aquela cautela que Saturno gosta. Então, Saturno não se sente, ele se sente naquela urgência de agir em áreas que não é a sua natureza, então ele fica bastante desconfortável nesse signo. Bom, gente, era isso então. Eu vou deixar para falar de Rahu em Ketu num outro vídeo, porque esse aqui já ficou muito longo. E Rahu Ketu é uma energia e um tema bem complexo. Então, obrigada por todos e nos vemos no próximo vídeo. Namastê!